Eu sou de uma cidade muito pequena, que é a cidade do Mindelo. O meu país é uma república de apenas 10 ilhas, que são muito pequenas mesmo. A maior ilha é a ilha de Santiago. Eu vivo na segunda maior cidade, que é a cidade do Mindelo. A nossa capital é a cidade da Praia, a ilha de Santiago, que tem a cidade da Praia. Onde também tem o berço da nossa nacionalidade, que é a Cidade Velha, onde tudo começou, onde toda a cabo-verdianidade começou a partir daquela cidade, onde chegou os primeiros navios e tudo. A minha mãe é de Santiago, o meu pai é de Santo Antão. A primeira ilha de Cabo Verde é Santo Antão, e o encontro entre os dois, eu sou o fruto do encontro. E vivo e tenho o privilégio de viver, nascer e depois passar a viver, porque na minha infância, como ela já tinha dito, foi à procura de um porto seguro dos meus pais, ora na cidade da Praia, ora em São Vicente, ora em Santo Antão, com os filhos, a ver onde se sentiam seguros para viver. Eu naquelas andanças nasci em São Vicente, depois foi Cidade da Praia, Santo Antão, Cidade do Mindelo e depois, finalmente, estabilizei na Cidade do Mindelo. Entre as minhas andanças entre a Cidade da Praia e a Cidade do Mindelo e em Santo Antão, sou de uma família muito pobre. Vivíamos numa casinha pequena, muito pequena, e agora de grande é que tenho a noção da pequenez da casa, porque quando é pequeno tudo parece grande. Em frente da casa da minha avó havia um espaço que para mim era grande, agora quando vou lá faço assim, afinal. E o meu pai sempre gostava de contar história, ou em casa. A casa era tão pequena, não dava para ficar dentro, era praticamente lugar para dormir e o espaço para cozinhar. Em frente da casa havia sempre a tradição de contar história e o meu pai sempre gostou imenso de contar história. Inicialmente as histórias eram basicamente para educar, acho que faltavam as palavras para educar, para explicar que se não se deve fazer isso ou que se não se deve fazer aquilo, e usavam as histórias para educar. Lembro de algumas histórias ou algumas lendas ou mitos que contava na primeira pessoa, como se tivesse acontecido com ele mesmo. Lembro de um que ele disse que aconteceu em Angola, porque ele, nas viagens, tentar conseguir, emigrou para Angola, e que um dia à noite ele estava a passar no meio da cidade, numa casa bem grande, e viu um canilinho, não sei se vocês... É um esqueleto humano, bem grande, que também há várias histórias em Santo Antão, de canilinha, cachorrona, mula sem cabeça e essas coisas por aí. E que ele viu um canilinha. Só que sempre aconselhava que a partir, quando dá meia-noite, estás num sítio, não se deve deslocar, porque sempre vai aparecer alguma coisa ruim, algo de mal para fazer mal. E ele estava num sítio, passou a meia-noite, mas como era homem, não tinha medo, decidiu fazer o percurso sozinho. E no meio do caminho encontrou a canilinha. E ele, ai. Meu pai era muito alto. E foi, eu sou grande, mas tu és mais alto do que eu. A contar para os meninos pequenos. E nós... Eu vi canilinha, bem grande, começou a caminhar atrás de mim, a caminhar, e como sendo um esqueleto, se formos dar curvas, andamos em zigue-zague, ele não consegue chegar perto de nós. E assim ele fez, foi em zigue-zague, até chegarmos no ponto, porque no tempo dele dar o zigue-zague, a canilinha não consegue fazer a curva, vai montar novamente e não dá tempo de chegar nele. Era contar a história de uma forma tão real e dava medo.
Eu não ia sair de casa à meia-noite. Eu é que vou encontrar um quenilinha no meio do caminho, nem pensar. E contar de histórias, por exemplo, há uma que ele contava sempre de uma senhora que não gostava, para tratar de uma certa forma que devemos ter a casa arrumada, a panela sempre limpa. Havia uma senhora que não gostava de lavar a panela porque revoltada, não quer lavar porque não tem comida para comer. É isso que, mesmo que não temos comida para comer, temos de ter as coisas limpas. A panela, os pratos devem dormir sempre limpo. E essa senhora não gostava. Chegou um senhor, que era Jesus Cristo, bateu na porta, perguntou à senhora se tinha panela limpa. E ela, não. Para que eu quero panela limpa se não tenho que comer? Mas havia uma outra senhora que Jesus Cristo, disfarçado em um velho, bateu à porta. Tens uma panela limpa? Sim, não tenho que comer, mas tenho a panela limpa, porque eu gosto sempre de ter panela limpa, porque Deus há de me dar algo para pôr na panela. E o senhor, então toma lá, deu um grão de feijão, ela plantou o grão de feijão e nunca mais faltou comida para comer. Era uma forma, para mim era formas que o meu pai sempre tinha para educar, para... Tens de fazer, porque se fazeres sempre vai ter uma vantagem, sempre vais ganhar algo com... E assim eu fui ganhando paixão pelos mitos, pelas histórias, pela história do Blimundo, da menina vaidosa, da pombinha feiticeira, das histórias do Tilobo e do Chibinho, que não se deve comer com ganância, porque sempre quem come e guarda, arma a mesa 2 vezes, sempre com essa história, sempre com uma forma de educar. Também para nos entreter, porque na minha época, em Santo Antão, nem sequer eletricidade existia. Era candeeiro de petróleo que se usava todos os dias. E há outras histórias que ele também gostava muito de contar, porque eram histórias de Kuchorona. Chamavam Kuchorona as mulheres que durante a vida tivessem feito aborto, tirado um filho, e que quando elas morrer, pode ser velhinha, morrer, um dia que você vai morrer, vai ficar 18 anos a lavar as roupas do filho que não teve. E era, de uma certa forma, para mim era coisas que marcavam. Então temos de ter muito cuidado que eu não vou morrer e passar 18 anos a lavar roupa do filho que eu não tive. E é isso que hoje eu já não, acho que agora não há necessidade de contar essa história com esse objetivo, porque já estamos num mundo onde se fala claramente, mas a importância das histórias estiveram na minha educação, de nunca mentir. Por exemplo, a menina vaidosa, que a vaidade sempre nos leva para a desgraça, que é uma menina que se casa com um homem porque queria um homem muito bonito, com olhos azuis e dentes dourados, porque queria aquele homem. E quando casou, afinal, não era um homem, era o Satanás em forma de cobra do mar. E era sempre histórias para divertir, mas também para dar moral da história, educar. Não se deve escolher, temos de ter o sentimento e não a aparência, devemos avaliar a pessoa por a forma que ela é e não pelo que aparece, pelo pacote, digamos assim. Essa é a minha experiência. E depois, com o teatro, fui trabalhando, primeiro a história do Blimundo, num projeto com o intuito de resgatar a história, mas também incentivar na leitura, com um projeto do Instituto Camões, onde começámos a ir nas escolas periféricas, contar história, fazer com fantoches, depois sem fantoches, porque sem fantoches dá mais margem. Com fantoches ficávamos de uma certa forma limitado, e daí comecei a contar história nas escolas. Nos liceus, fui fazer atividades nos liceus com os miúdos. E nos liceus, o que é que eu faço? A importância da história nos ajuda a escutar, porque estamos num mundo que não tem tempo de ouvir, não tem tempo de escutar. E para mim,
o que eu ganhei com as histórias é o ouvir, não só o divertir, mas o ouvir, o criar, o imaginar. E para mim, o trabalho que eu fazia em 2 escolas, no ciclo, no secundário, com algumas turmas, era isso. A importância de poder ouvir. E para mim, houve um dia que foi para mim gratificante. Para mim, um dos melhores momentos, que havia um miúdo que o professor dizia: este miúdo não comporta nada bem, se ele estiver a falar, que eu tiro da sala. E eu estava a contar uma história que envolvia um miúdo, que é 2 bruxas. E eu, não, deixa estar, o miúdo, queres ficar aqui comigo? E eu acabei colocando o personagem do miúdo na história. E era um dos miúdos que não queria sair da sala. E ficou a história toda quieto, calado, com atenção. E eu digo sempre, a paciência de escutar. Estão a perder. Não estamos com tempo para ouvir. E o momento de contar história é um momento de escutar, de aprender. E em relação, digamos, em festivais, já estive em Portugal 2 vezes, em Cabo Verde, no Festival Internacional de Teatro, que é onde eu faço parte, que é o Mindelact, que é uma associação que já vamos na 27ª edição do festival. E para mim o que é gratificante em relação a esse trabalho que eu faço dentro do Mindelact é que é um trabalho por amor à camisola, mas a dimensão que tem o festival ou que a associação tem é de arrepiar, porque com pouco conseguimos fazer muita coisa. É um festival reconhecido a nível internacional e já tivemos artistas de renome que vão, e muitas vezes, para mim o que é a maior grandeza ainda, que muitas vezes sabemos o quanto custa fazer um festival, o quanto custa trabalhar na cultura, a gentileza, a bondade de muitos artistas, sabendo que a nossa sociedade é uma sociedade fragilizada por causa da dimensão e da possibilidade financeira, e muitos oferecem um espetáculo. Por exemplo, no ano passado já tínhamos quase toda a programação deste ano, porque são pessoas que vão lá, querem conhecer, ouviram falar de outros artistas que já foram e querem lá ir, arranjam muitas vezes patrocinador do país de origem para ir lá no festival. Para mim isso sinto às vezes vontade de sair porque é muito cansativo trabalhar e trabalho nas minhas férias durante o festival, mas quando chega no final do festival vejo a plateia, as pessoas, os artistas todos, ai que bom, eu vou voltar, é como, ai não posso abandonar, como é que eu vou abandonar uma coisa que me faz bem a mim e aos outros? É só pedir força para continuar. Deixa eu ver mais. Em relação ao uso da história nas escolas, nos últimos anos, já há 5 anos, que vou sempre na universidade que é ligada à educação. Sempre trabalho com a prática, com alunos do primeiro e do segundo ano do curso relacionado à língua portuguesa ou mesmo à literatura cabo-verdiana. A contação de história, a literatura infantil de Cabo Verde. Vou sempre dar algumas aulas práticas para ver, falar, conversar, a importância e a utilidade da história na educação. Porque mesmo no ensino em si não há a hora do conto. Às vezes o que me faz ficar um pouco assim desiludida é quando vejo que damos tanta força para construir um espaço, um canto, e a fluência do ensino não deixa espaço para utilizar aquele espaço. E falta isso, trabalhar e para ter mais espaço para contar história, mais espaço para os meus ouvirem história. Porque a história nos leva a viajar.
tanto quem está a contar e quem está a escutar. Calice. Sou Brian Magalissa, veio da família Djali, só que os franceses encurtaram essa conversa toda chamando griot. E todo mundo, pronto, mantém-se dessa forma de chamar griot, mas é Djali. Djali é músico. Nós, mandingas, temos esse nome de Djali, é que no meio de qualquer figura pública, tu és o trovador, mensageiro, qualquer coisa que a família rei precisa, e eles não tinham nem jornalista para comentar, não tinham rádio para comunicar, não tinham nada que é de comunicação social. É o Djali que está ao pé de qualquer figura pública e que tem que dar a mensagem ao povo. Eu vejo dessa sequência. Por isso, sou Djali. E os franceses, pronto, unanimamente, ali, universalmente, começam ali a chamar de griot, mas é o nome que cada um pode considerar um Djali. Se fosse para Mali, vais dizer, não é griot, apesar que eles são francófonos, mas eles lá dentro do império, propriamente do Mali, eles chamam Djali. Isso é que é o griot. Franceses é que deram o nome, a forma de linguagem deles. Então eu venho de família griot da Guiné-Bissau. Mas os meus tetravós vieram tudo do Império do Mandeng. Mandeng é muito vasto. Não é só Guiné-Conakry, não é só Gâmbia, não é só da Guiné-Bissau, nem Burkina Faso, nem Côte d'Ivoire. Portanto, é um império muito grande. Os Mandingas imperaram lá. Sundiata Keita era um rei mais influente. Pronto, todo mundo pensou que os Mandingas vieram só da parte de Sundiata Keita. Não, o Mandeng é muito vasto, é muito largo. Portanto, assim é que eles, depois da expansão dos Mandingas, vieram via mesmo de Guiné-Conakry, Guiné-Bissau, Gâmbia e até Casamance. O império, a maioria dos imperadores vieram de lá, tudo para a minha região, onde é que eu nasci. Fica na zona leste da Guiné-Bissau, chamado Gabo. Gabo havia um império que é chamado Kansala, onde é que tinha o imperador Mamadian Kewali. Mamadian Kewali, portanto, era um rei e tem sempre quartéis em vários sítios. Mas quem é que podia fazer chegar as mensagens é o Djali. Esse Djali não vai tanto nas viagens fora, não, fica sempre ao pé do rei, porque o rei tem comunicação para comunicar às pessoas, tem informações para informar as pessoas nos diferentes sítios. Tinha lá locais onde é que tem os guerreiros. Antes da guerra tribal, então eles imperavam em vários sítios, vários locais. Era como Bahia, Brasília, São Paulo, Amazônia, e cada um desses tem uma pessoa que é mais submetida à ordem do propriamente do imperador, que é o Mamadian Kewali. Mas como é que eles conseguem saber do centro, a informação do centro é através desse Djali, porque não sabem ler, nem escrevem, mas pela comunicação ele é que vai. Por isso é chamado trovador, é chamado pelo menos comunicador também de mensagem do rei aos restos do império. Então daí tínhamos Mamadian Kewali lá, tem as pessoas em Sumakunda, tem em Bonje, tem em Kansala, tem também em Gâmbia, tem também lá de Tianya, Mansakunda.
vários sítios que eles têm, mas a ordem vem sempre do superior. Por isso o Djali tinha mesmo tanto tarefa, muito pesado e tão cansativo, porque eles andam sempre do cavalo para fazer chegar a mensagem e ele tem que ir mesmo de cavalo. Não havia outra alternativa. Dos quais, testemunho de nós que tentamos ter alguma coisa de quem é que era pertencente às coisas que o rei precisa. Esta menina, ela nem sabe. O apelido dela e o que eles faziam para a família rei faziam tudo o que é de pele. Eles é que faziam, os avós é que faziam, chamados sapateiros. Aqueles também têm um artesão, tipo de artesão, que é difícil, que hoje em dia não se utiliza. Agora, ela, portanto, que vai para a biblioteca municipal daqui, vai encontrar no livro, tem. Mas o meu avô morreu com 110 anos, pai da minha mãe. Eu chateava um bocadinho para tocar, porque quando eu cresci, ele não tocava. Recusava, discutíamos sempre ali para tocar, ele disse, não, tenho as unhas compridas, não consigo, ele disse, eu corto. E depois ali, pelo menos, para me ensinar, porque eu queria mesmo ver como é que ele toca. Ele é uma pessoa, acabou por dominar toda a nossa zona lá da região provincial da Zona Leste. Basta dizer Boliga Lissá, todo mundo conhece. E ele não toca como queria ir para a casa do amigo ou então conhecido, não. Sempre toca numa sequência de um âmbito organizativo através do rei, através dos régulos. Nós chamamos de régulos atualmente. Na era colonial, o meu avô esteve em Portugal, foi convidado pelo governo de ultramar, segunda vez, e disse, eu não consigo, já estou com a idade, não consigo ir, mas o meu filho vai. E toca tudo aquilo que eu toco, ele toca agora mais do que mim. E foi, meu pai, portanto, veio com a minha mãe no meado de 54. Segunda vez, voltaram lá. Sempre, porque eles traziam sempre as pessoas dos colônios lá para uma zona chamada Oeiras. É naquela zona que eles hospedavam, não é? Então iam sempre àquela visita a nível de Portugal toda, de barco, na altura. Por isso eu acabei por aprender no meio da família, porque irmãos da minha mãe, eles são 11. Meu avô é um bocadinho vaidoso. E ele tem 11 filhos e 9 filhas. No entanto, eu cresci no meio desses tios, todos tocam. Nem sei quem é que me ensinou. Basta só eu ouvir alguém a tocar, eu consigo logo aproximar e ouvir. E ele me ensina um bocadinho. Quando o outro vai para tocando num batizado ali, pronto, me diz, acompanha. Pendura o coral logo atrás dele. Até quando ele acabar de tocar lá, eu consigo dominar um bocadinho assim no meio deles todos. Expandi-me a minha maneira de exibição e a escola também me ajudou. Acabei de fazer 5ª classe para Bissau, para liceu, e consegui enfiar-se numa viagem dos pioneiros para Cabo Verde, 1979. Era partido único. Nós fomos lá, tivemos 15 dias, e o meu tio, irmão da minha mãe, vendeu o meu cora a diretor da escola da música. Eu ia mesmo para a região onde é que eu nasci, ao pé dos pais. O meu tio, eu disse, então o meu cora, disse, eu já vendi o teu cora. Fica mesmo estranhado. Então, tu tens o teu cora, vais vender o cora do outro tocador. Como é que é possível? Eu não sabia que plano é que eles falaram, combinaram, não é? E eles conseguiram logo combinar de que não havia professor de escola de música, o professor do Corão na escola de música. Era uma direção-geral da cultura. Tem também o Instituto Nacional das Artes. Nesse Instituto Nacional das Artes, e eles têm lá professor de saxofone, clarinete, flauta transversal, e tem vários tipos de instrumentos, até pianos.
mas não havia professor do Corá e nem de balafão, que nós chamamos, alguns chamam de timbila, alguns chamam, mas é mesmo aqueles xilofones da madeira. E tem xilofones também diferentes. Os da Angola tem, aliás, de Santo Tomé tem, de Moçambique tem lâminas grandes. O nosso da Guiné tem lâminas normais. E as notas que lá estão são 18. E de Guiné-Conakry é 22. Então, e eles querem também que alguém esteja lá que sabe tocar corá para poder ensinar as pessoas. E o meu tio trabalhava num balé chamado Esta Nossa Pátria Amada. O balé é formado de 45 elementos pela mulher do ex-presidente Luís Cabral. O meu tio trabalhava assim e viajavam sempre com o presidente da República. Eu acabei por ficar na Escola da Música como professor. Dei aulas há 11 anos no Instituto Nacional das Artes, na Direção-Geral da Cultura. E aí aperfeiçoaram já várias coisas lá. Tem CDMD, que é Centro de Dança e Documentação e a Música. Nos enfiaram lá tudo para estudar algumas coisas. Patrimônio cultural e também propriamente teatro africano. Os cubanos vieram para nos dar formação. E eu me meteram com um cubano que é o afinador técnico de piano. Nem quero mesmo falar disso porque não gosto de ser técnico, afinador de piano. Apesar que eu aprendi, porque não é fácil. O piano é muito grande, tem muita técnica, tem muita reparação. Então aprendi isso. Na escola, os pianos que desafinaram, consegui mesmo acertar tudo. O meu professor era cego também, um cubano. Agora, eu acabei de fazer aquela formação, me mandaram para Conakry, para fazer 6 meses de formação de instrumentos musicais, que é do Ensemble Instrumental de Balé de Guiné-Conakry. Estavam lá 60 e tal pessoas, assim. Há grupo de dança, há grupo de músicas, instrumentos, porque eles faziam formação regionais, assim, depois fazem festival dos músicos. Os melhores é que eles tiraram, os que ganharam, os melhores, e juntaram um balé. Juntaram músicos também, ensemble instrumental de balé africano, de Guiné-Conakry. No meio disso, fui dado formação lá. Saí de lá e chamaram mais um americano, que é de Canadá, para me darem formação de etnomusicologia. Por isso, eu tenho essas coisas assim, tudo abrangente, e pela formação que alguém tem, é uma forma pronto para dar um de cada. Eu tenho noção dessas coisas todas, mas nunca larguei o corá. E o meu pai acabou por descansar um bocadinho da minha parte para a instrução, porque já agora estou no meio de um grupo de músicos, dos quais está lá o meu tio, que é o irmão mais novo da minha mãe, que me deixou lá na Escola da Música. E comecei logo ali a viajar com eles. Mesmo que a gente teve alguma possibilidade de dar as aulas, mas tem que ter 5 dias para viajar ou 6 dias para viajar com o balé, por causa de falta de alguém que escreve, porque eles todos ninguém escreve. Acabaram por contactar professora no Instituto da Amizade para dar a informação, pelo menos minimamente, da alfabetização deles aprenderem a escrever. Apesar que nós aprendemos esse método de tocar corá é por ouvido, oralmente, mas por escrita começou lá. Lá na Guiné, os professores que lá estavam eram professores nacionais e mais estrangeiros cubanos. Havia a professora de dança que é portuguesa, é uma pessoa. E a romena também que toca violino. E nós acabamos por ter professores nacionais lá. Mas desde que eu saí de lá também, pronto, acabou a Escola da Música, totalmente. Porque caiu a guerra na Guiné e a guerra não constrói nada. Por isso, a cultura perdeu parte de 50%. Os artistas começaram a individualizar-se, cada qual, sou artista individual, as coisas começaram a entrar na decadência. Hoje em dia,
consegue ter mais rápido ter um artista individual do que ter um grupo. Então, eu fui conversar, falei com o diretor artístico lá e mais diretor técnico da Direção Geral da Cultura, de que eu vinha para Portugal no Expo, na cena lusófona, para animar na pavilhão do Conselho da Europa. Daí foi feito tudo. O dia da saída do programa toda, para voltar para a Guiné entrou na guerra. Depois, isto eu não consegui ir. O diretor telefonou para a companhia do teatro para dizer que para nós não voltarmos com a delegação porque a Guiné está em guerra. Dentro disso, eu consegui ter compromissos já agora para ensinar as pessoas no Instituto Nacional, no Instituto Superior, Escola Superior da Educação, em Benfica, as educadores infantis. Essas pessoas, portanto, são professoras que estavam numa formação para aprender, então são colocados nos bairros, Benfica, Damaia, Arboleda, por aí, a nível do capital. E eles aprenderam comigo. E consegui ter um impacto com eles, são colocados nas escolas e eles agora me chamam para a gente dar mais uma reciclagem aos alunos infantis, crianças, né? Isso girou muito no capital. Mas o projeto é chamado Guiarte. Guiarte existe malabaristas, existem várias especialidades lá. Depois mudamos o projeto outra vez como instituto precisava de formação de teatro. Como é que um africano faz um teatro como peça africana? Então passei logo para o Instituto de Cinema e Teatro, na Amadora. Os alunos, alguns estão na Amazônia atualmente, meus alunos estão lá a trabalhar, mas eu estou com uma visão de pretender no palco, não no teatro, mas tanto Trindade, tanto a nível de todos os teatros de Portugal, trabalhei com eles como ator. Mas isso já estou a ver que o público precisava de mim, de outro âmbito, acabei por não continuar na área de teatro, porque eu tenho um bocadinho de sérias coisas, de formações que eu tive com as pessoas. E nesse âmbito, mais parte é que a arte que eu estou ali a seguir nos palcos, as pessoas começaram a saber de contactos e o professor Domingos Moraes, que me conhece desde a idade de 10 anos, ele é que fez alguém me contactar aqui para chegar cá. Ele é que me falou: a malta do Brasil precisa do Galícia ir para ir contar a história. Eu deixei de contar a história porque o Ângelo Torres que queria pelo menos comungar comigo para poder ter a história nas escolas. Já contamos a história. Às vezes íamos mesmo até a Espanha e viemos num projeto contar a história no Rio, com a Benita. No entanto, tudo isso não podia mesmo deixar de dar o que é do Ângelo, como da maneira que nós apresentamos ontem com ela. Então, ela podia ocupar de outra coisa, eu também vou ocupar de outra coisa. Porque se eu dizia mesmo que eu ia mesmo contar a história, é uma coisa, portanto, já temos duas histórias, tanto da Guiné como de Cabo Verde. Então o Cora, quem é que toca, quem é que canta? Aí as coisas vão acumular. Por isso eu ocupei só de o que é que podemos agradar ao público, porque o público precisa de ter coisas distintas, a história e a música. Por isso nós avançamos assim. Mas sou contador da história por causa desse tipo de história que é a história da expansão dos mandingas em Mali, a expansão dos mandingas no Império do Mandem. Então, aquilo é mais contada como é que o rei como o rei governava no Império.
E família Martins, como é que era pai ou o avô Martins, como é que ele conseguiu subir até substituir os netos e o Pereira, e dos quais o apelido dele, eu conheço o historial dos sapateiros do apelido dele. E há variantes, e tem apelidos diferentes. Se nós tocarmos a história de Sané, Mané, Jaci, Sonko, Fati e Fadera, é muito. Então, cada um desses tem a sua geração. Cada um gosta de ouvir como é que o meu avô lutava. É que, segundo aquilo que o pai da minha mãe me diz, quem consegue dar cavalo de comer, consegue dar à família de comer. Porque cavalo não para de comer. E ele sempre me dizia isso. Disse, pensa, eu encontrei 12º cavalo que ele tem na vida. Disse, esse aqui é o meu carro. Eu não tenho carro, mas esse aqui é o meu carro. Eu viajava com isso. Mas ele precisa ter palha cortada lá. A gente ia mesmo arranjar milho, arranjar palha para cortar, para dar cavalo. Quando estamos cansados, diz, olha, tu se não lutares muito, não és capaz de dar à família de comer, porque este ali não para. Ele come muito. Agora, tens que lutar, saber também que é uma família que tens. E eles dão sempre esses exemplos. Então, para poder saber de que um dia tens que amadurecer. Para amadurecer, quer na história. Essas histórias que nós contamos são histórias retóricas. E a história, cada um conta a história de uma forma que aprendeste. Então eu aprendi da minha forma. É assim, é nessa maneira que eu consigo contar. E outra, alguém também conta a história dela. No entanto, há um amigo meu que precisava de contar a história dos galiçás. Eu disse, olha, eu posso contar aquilo que eu sei, mas vai primeiramente na casa dos meus pais e faz a filmagem. Eu dou-te números e nomes locais também. Foi para Bissau, foi para Bafatá, foi para Tabató, foi para Gabo. E ele filmou. Se vocês entrarem no Facebook escrevendo lá Jorge Carvalho, documentário do Corá, sai tudo. Os que estavam a contar tudo são meus familiares. Ele, Jorge Carvalho, fez isso. Hoje em dia, nenhum dessas famílias entrevistadas está de vida. Morreram tudo. Por isso, quem está lá hoje sou eu. Por isso, pretendo agora, com esse convívio, com essa criatividade, como aquilo que eu estava a dizer ontem, com a cultura conseguimos chegar onde é que nós pensamos. Com a arte conseguimos juntar a cabeça e para que não haja as coisas já tudo pior, porque os mais velhos não deixaram nem documentação. Graças a Deus, os europeus, graças a Deus, os brancos chegaram com método de nos transmitir a maneira de escrever, a maneira de ler, que nós temos alguma coisa. Fiquei à procura de um livro chamado Grandeza Africana. 5 anos consecutivos para conseguir esse livro. Esse livro já, o exemplar, não é fácil. É chamado Grandeza Africana. Agora, com esse conto de histórias, que é rentável para as pessoas não esquecerem, para não deixarem as coisas perderem. Eu consegui mesmo pôr o Corá no contexto de que hoje em dia o Corá está nesse contexto universal por aí. A família é muito vasta, mas não há alguém conhecedor da história próximo do meu avô que pode dar alguma descrição, pelo menos assim. Os que lá estão, ninguém está a seguir. Alguns são pedreiros, alguns são condutores, alguns são corâmicos e propriamente os que tocam Corá, só 3 pessoas aí que lá estão. E engraçado, a minha última filha, que escolheu na formação dela medicina, ela é que toca, uma mulher. E o rapaz diz que não, o rapaz escolheu biologia marítima. E as coisas estão ali a perder cada vez. Agora, com essa acumulação, pelo menos é que vocês nos ajudem, que dá pelo menos incentivo para a gente poder saber alguma coisa que é necessário, né? Senão, bibliotecas
Lá na Guiné temos a biblioteca, já agora tudo sem levantamento, sem nada, porque a guerra destruiu várias documentações. A não ser a gente indo procurar aqui do Brasil ou então lá de Portugal. Mas não temos grandes requisitos lá. Ou indo mesmo para a Gâmbia, ou então como já as pessoas vão ter festival no janeiro, em Casamance, Festival Internacional do Corá, aí se calhar a gente encontra algumas documentações sobre Corá. Mas eu aprendi um bocadinho duro, e a pedagogia era outra, não é fácil. Por isso, se tivermos também um apoio a nível da cultura aqui, não me custa para vir por juventude brasileira para saber tocar Corá. Pelo menos que vocês tenham um Corá ali na escola da música, ali para apresentar. Mas se conseguem, se querem isso, eu tenho uma pessoa ali muito especial que conhece muito pelo mundo fora. Está aqui o Luiz Carlos, é uma pessoa que conviveu comigo muito e conhece os instrumentos musicais da África. Ele é artista também e viaja muito, cruza com músicos africanos. Ele é uma pessoa também que talvez pode mesmo fazer chegar alguma coisa que nós podemos rentabilizar amanhã, porque alguém me falou hoje de que quer aprender a tocar Corá, mas eu tenho só o único Corá que eu trouxe. Para a próxima, posso ter pelo menos um outro Corá e posso deixar uma instituição que a juventude pode ter coragem de aprender. Para falar de mandingas ou para falar do Corá é grande. Portanto, a palavra Corá chama-se o que abrange tudo. Ayabé Corá. Não podemos falar tudo. Pelo que eu sei do pouco que eu estudei na história de Cabo Verde, é que chegaram os portugueses com os escravos na Cidade Velha. É uma pequena cidade que fica à beira do mar. É a primeira ilha que chegaram em Cabo Verde. E não tinha nada. E de pouco a pouco foram descobrindo ilha a ilha. Primeiro Santiago, teve as outras ilhas mais próximas, o Maio, Fogo. Depois foi descobrindo ilha a ilha, São Vicente. São Vicente foi uma ilha que foi descoberta, mas passou muitos anos sem ser habitada, porque não havia água. Começaram primeiro em Santo Antão, habitaram em Santo Antão e as pessoas de São Vicente às vezes ficam furiosas porque dizem que São Vicente era o curral das cabras de Santo Antão. Iam lá colocar as cabras porque não havia condições para habitar, porque não havia água doce. E que muitas vezes, quando começaram a habitar São Vicente, a água é água para beber, água doce, era pescada em Santo Antão. Havia um navio que ia todos os dias a Santo Antão buscar água para trazer para São Vicente, porque não havia. E também, por exemplo, a Ilha de Santiago tem uma característica mais forte, digamos assim, com a raiz africana, a nossa raiz africana, porque foi a primeira ilha. É uma ilha onde a identidade africana é mesmo cultivada, enquanto os São Vicentinos, por exemplo, São Vicentinos que já foi criado com portugueses, com uma mistura mais ampla, as pessoas têm, digamos, manias que não são africanos. Sim, é uma realidade, é uma realidade. Eu sou africana. Eu sou africana. Eu vivo em Cabo Verde é África. Mas é interessante porque as duas línguas que se fala no Barlavento e no Sotavento, por exemplo, o Badiu, que é falado na Ilha de Santiago, há muita dificuldade, por exemplo, para as pessoas de São Vicente, quando é um Badiu do interior, conseguirem entender entre si, porque eu não entendo São Vicente, o Sampajudo, e eles não entendem o Badiu do mesmo país. Cabo Verde foi uma mistura. Por exemplo, há em Santo Antão, sei que teve uma comunidade judaica em Santo Antão. Em Santo Antão dizem que teve uma origem muito
a francesa, porque expressões que usam em Santo Antão remete à França. Há uma mistura depois da Europa, para além de Portugal, há uma mistura europeu que vai chegando e vão cruzando na ilha, fazendo as transações comerciais, que era um ponto que foi criando. São Vicente, por exemplo, é uma cidade que foi criado um porto, que era uma transação de carvão, onde os barcos iam abastecer de carvão e criou uma história mais para o comércio. Dizem que foi pensado como para ser o capital, só que depois foi a cidade da praia, por isso existe uma rivalidade entre a cidade da praia e São Vicente. É uma mistura de europeus e africanos que foi dando origem ao povo cabo-verdiano. E de que origem africana o povo do Tigrado? Por exemplo, em Santiago, sente-se a origem, a origem da Guiné. É claro isso. Na forma de falar, é claro a origem da Guiné. As histórias non ouvi moitas porque están arrolladas no feito, sí. Pero Cabo Verde, cando foi descoberto polos portugueses, era un centro de compra-venda de escravos para todos os colonizadores, para os españoles, para os belgas, para os franceses. Levaban ali os escravos africanos e logo vendíanos mandábamos ás súas colonias. Claro, eso hoxe é un delito, por lo tanto, moitas historias do país non o contan, pero é así, de tal maneira que os africanos que chegaban ali sobrevivían como podían, os que podían quedar asentaban, pero outros tiñan que marchar. E foron aprendendo, vistos que eran espabilados, as linguas dos seus colonizadores. Por eso hai influencia do francés, tenemos belga, influencia española, influencias portuguesas, é dicir que é unha mistura, unha rica mistura así, pois sae a xente tan guapa, tan bonita, tan lista, porque tuveron que adaptarse a culturas e os modelos que traían estes colonizadores. E o badio, por exemplo, dizem que foram, a expressão badio veio do vadio, e que são escravos que conseguiam fugir e depois construir a sua própria identidade. Como se chamava? Badio. Eu estou muito feliz por estar aqui. Mas a minha felicidade nesse espaço aqui agora é ter ouvido de um Jerry, o que é Jerry que eu já sabia, o que eu vou por aí dizendo aqui em São Paulo, no Brasil, o que é Jerry, com esse conceito, com essa afirmação. E às vezes dizem griot, eu digo Jerry, e ouvir um Jerry aqui agora afirmar o que é Jerry, que eu já sabia, para mim corrobora mais ainda. E é muito bom estar aqui para ter ouvido tudo isso. Agora, eu sou socorrida, sou música e eu tive que casar com eles. E queria vir hoje aqui para ver vocês, para fazer vínculos, né? Porque como música, tive a oportunidade de estar com músicos, tanto de Cabo quanto de Guiné-Bissau. Eu só queria fazer um comentário, vocês podem perguntar aí para São Vicente, que São Vicente é um brasileiro. São Vicente é um brasileiro. Cheio de alegria, cheio de dor. Sim, essa proximidade por todos os aspectos, do belo e essa língua que foi
gosto, mas também que Deus nos une e que recebemos, cantamos dela. Então, eu queria dizer isso. Conheço a Maia, esse pessoal, para te ver assim pertinho, também para depois saber mais sobre você, José, pude te ouvir também de lá da Bissau, a Eneida Marta, conhece a Eneida Marta? Ela participa daquele trabalho que nós apresentamos aqui na segunda passada, Caminho, uma trabalho. E a Eneida cantou isso, enfim, para estar esperto para você, sua fé, como música, eu sou me liga, conheço uma parte da vida africana, eu não cheguei lá, mas agora tenho mais motivos para estar em Cabo Verde e na Bissau. Tenho muito interesse de ir na fonte, uma alegria e um privilégio. Nem gosto da palavra privilégio, uma sorte enorme. Queria que todo mundo pudesse ouvir vocês tão pertinho. E afirmar esse pertencimento, né? Primeiro como irmandade, como espécie, mas também como quem compartilha dessa língua que acabou nos ligando também. Independentemente do começo. Grata, eu queria só dizer isso a vocês. Queria. Grata a vocês. Bom, falando da música, da ligação da música, eu tenho como privilégio de ter vivido na mesma cidade da Cesária Évora, que é a nossa diva, e de ter conhecido pessoalmente, que é isso que é a música, de uma certa forma, Cesária Évora, que nos levou Cabo Verde ao mundo. Posso afirmar que qualquer parte do mundo onde se vai, se fala na Cesária, sim, a Cesária, se falar de Cabo Verde, Cabo Verde, Cesária Évora, sim, a terra de Cesária. É como se a importância da música de Cabo Verde, levada através da lindíssima e maravilhosa voz da Cesária, trouxe Cabo Verde também para um mundo, expandiu Cabo Verde ao mundo, de uma certa forma. E nós, com o Festival Mindela, que estamos querendo também expandir devagar a nossa terra e a nossa ilha. Eu, para começar, eu gostaria muito de agradecer a organizadora deste evento que tem feito já há dias. Eu sou da Guiné-Bissau, do mesmo país que o mestre Elissa, mas infelizmente eu nunca tinha tido a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Já tinha ouvido falar, mas nunca tinha tido a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Então é muito gratificante estar aqui e conversar com ele. Inclusive, nós somos da mesma etnia de Mandinga. A minha parte paterna é Mandinga. O meu avô, que ele também conheceu, sou da família Quijera. Então, infelizmente, por nós termos, maioritariamente, os jovens da minha idade, crescemos fora da Guiné-Bissau. Então, tem muita coisa da nossa cultura que nós estamos a aprender, mas aprendemos à distância, aprendemos através dos nossos pais e dos contos que nos contaram. Então, eu sei que sou da família sapateiro, né? Somos sapateiros, como o Breno afirmou, mas eu não conheço a história a fundo. E essa oportunidade de ter o Breno aqui é muito gratificante para mim. E eu espero ter mais oportunidades com o Breno para ele me contar exatamente sobre a história da minha família, o que era, os sapateiros, assim, mais aprofundadamente. E eu só gostaria de agradecer a comissão organizadora por esta oportunidade aqui. É muito bom o trabalho que vocês têm feito, trazer os artistas africanos e saber muito mais sobre a cultura africana aqui no Brasil. Há dias nós estivemos a fazer o evento alusivo à Semana da África, há dias estivemos na Câmara Municipal,
foi o evento da Visto África, do Pensa Mialá. E nós estamos a tentar também transmitir essa mensagem e chegar mais longe com a cultura africana e fazer entender mais sobre a cultura africana. Então, o vosso trabalho é magnífico e parabéns a todos. E mais uma vez, obrigada, Brana Galissa, obrigada por estarem aqui e partilhar as vossas vivências. Obrigada. Vamos nos estender aqui, né? Agradecendo, porque a gente está aqui desde segunda, né? Vi o espetáculo da Socorro, vi a professora falando maravilhosamente. E assim, tem sido muito incrível mesmo, assim. E como ela falou, eu tenho muito que agradecer por esse evento, porque eu tenho aprendido coisas que eu nunca nem imaginei que eu pudesse aprender, que nunca nem me passou pela cabeça. E quando eu vejo Galissa falando da variedade artística que ele tem, né, de conhecimento, de curso, e Zenaide contando história para quem ontem não pôde estar, perdeu, porque foi maravilhoso. Não era uma contação oral, era uma contação corporal e de alma, né? Então, eu acho que, a princípio, é gratidão mesmo por tudo que a gente tem tido contato, tem tido essa oportunidade. Ontem nós conversávamos e falávamos do quanto é importante a união, a troca, né? E aí Zenaida falava que o povo dela, eles, né, tiveram esse comum de separar junto da Guiné-Bissau, e aí eram 2 povos e um coração, que ela dizia, né? E eu acho que hoje eu posso pedir licença e dizer que acho que eu sinto que somos vários povos e um coração, porque eu me sinto muito conectada a cada um de vocês, sabe? Acho que é isso. Normalmente, aquilo que nós pretendemos agora, porque aquilo já está a funcionar. Os vossos estudantes, não sei como é que eles conseguem chegar à Universidade lá de Lisboa. Eles, quando vão fazendo uma investigação sobre qualquer área, vem sempre sobre tudo que nós que chamamos de estudos africanos. Os que passaram na minha mão, a Carolina e Jean, e mais um que é chamado Marcelo Salazar. Foi o primeiro Marcelo. Ele é de Brasília. Carolina também é a mesma coisa. Jean, ele é de zona de Bahia. Mas foi lá fazendo área de candomblé e mais o Cora se consegue entrar num ritual. Ele, pronto, precisa de lá ir. Não sei como é que ele conseguiu falar comigo. Ele estava cá. Mandou documento para assinar de que ia mesmo fazer formação na minha mão. Para poder levar mesmo para escrever. Não há uma faculdade que lá está. Para poder fazer estudos africanos sobre Cora, no contexto também ligado a candomblé. Eu não estou ligado a isso, porque não estou cá a viver, nem percebia. Mas eu assinei só porque precisa de fazer alguma formação da área dele. Assinei, mandei, registrei a carta no Cronopost e recebeu, e logo financiaram a viagem dele, na faculdade dele. Chegou de repente lá para a zona de Olaias e encontrou comigo Galissa. Eu disse, então, quem és tu? Eu disse, sou eu, Jean. Então peguei nele, tentei arranjar sítio para ficar. E ficou lá 2 anos. E voltou a estar cá, e nem sabia, e ele não sabe se eu estou cá. E conseguiu safar. Carolina também a mesma coisa. E doutorou. E foi até na terra dos meus pais. Foi a uma zona que nós chamamos Pichi, ao pé de fronteira de Guiné-Conakry. Carolina, que nem conhece o sítio, que nem tem luz. Mas dormiu lá uma semana, mosquitadas e tudo isso, e sabe o que quer. E formou, ele agora está aqui. Normalmente, essa pessoa é uma pessoa também que conseguiu apanhar alguma coisa que é dos Jalis, e aproveitou. Na tese,
sempre na faculdade lá, eu tenho que avaliar para saber o que eles, pesquisa que eles fizeram, se corresponde à verdade, tenho que avaliar. Então, essas coisas assim que os estudantes brasileiros conseguem sempre dirigir a mim, é um louvor. É um louvor para mim, portanto, não sei como é que eles descobrem da minha parte, mas é uma coisa que não deixam só os que já safaram, já têm o papel de doutoramento sobre estudos africanos. Agora, mais parte, se meios financeiros não possibilitam, é possível que a organização, que eles saibam, pelo menos acompanham o que é que está a ser filmado aqui, se está a sair em direto ou não, mas eles que comungam com vocês para poder atingirem o que é que eles precisam, porque há pessoas que precisam desse tipo de estudos, mas custa mesmo para financiar lá em Lisboa. Espera que não é sua, não tem dinheiro, és um estudante, não tem nada, e agora tens que fazer grande recurso para lá chegar. E depois para enfrentar a formação, que não é fácil. Mas com vocês aqui, eles conseguem pelo menos atingir. Se os músicos conhecedores da área vierem cá, isto é mais fácil eles terem trocas de experiência com uns aos outros. Pelo menos. Só com vocês assim conseguem resolver alguma coisa. Mas quer dizer, um aluno sair daqui, não conhece o país, precisa de ter documentação, e há muita burocracia à volta de faculdade, e pronto, fica sempre pendente, não é? É estranho. Percebem que os alunos que foram lá, na minha mão, o percurso que eles davam. Carolina ia mesmo de Brasil, Lisboa, Brasil, eu disse, então como é que é isso? Sabes como é que fazes fazer? Faz uma proposta, pedido estás a querer fazer formação. Vai para a Gulbenkian, faz uma carta, manda para o administrador. Conseguiu, e metade veio buscar cá no Brasil. Quando conseguiu, o coordenador da formação dele, Eduardo Costa Dias, era também propriamente o coordenador deste atual embaixador nosso da Guiné-Bissau, que está na Brasília. Então, eles lá conseguem empurrar as pessoas, mas esse Eduardo agora já não, ele reformou-se. Então, está lá mais pessoas, mas é preciso bater a porta, há muita burocracia nisso. Mas com vocês aqui sabem. Hoje, por exemplo, eu quando vou trabalhar em jardins de infância ou mesmo no ensino básico, tenho a preocupação de fazer uma seleção de histórias, muitas vezes não tradicional, mas literatura infantil, infanto-juvenil, em que eu tenho um que eu gosto muito de usar, já não estou a lembrar o nome da autora, mas sei que o livro é Os Ovos Misteriosos. Porque eu gosto de contar, porque esse livro é um livro que dá uma mistura, é uma galinha que vai tendo vários filhos de ovos diferentes. Por mistério, ela tinha vários ovos. E eu me identifiquei com a história, porque é uma galinha que é mãe de um papagaio, é uma galinha que é mãe de um avestruz, é uma galinha que é uma mãe de um crocodilo, é de uma cobra e finalmente de um pintainho. E para mim, isso identifica porque é a variedade que somos e que somos todos de uma forma irmãos. E quando vou contar, tenho a preocupação de ver o que é que eu quero transmitir, o que é que eu quero, para além de entreter, o que é que eu quero dar aos miúdos que vão escutar. Conto histórias universais, coisas que leio. Por exemplo, há uma história que é de uma escritora cabo-verdiana. Há um livro que tem várias histórias da tradição oral cabo-verdiana, que é de uma senhora Ivone Aida, que é uma recolha de história que tem várias histórias ditas tradicionais, o tilobo, o chibim, a feiticeira, e depende do ambiente das pessoas que convida para contar a história. Muitas vezes eu levo uma história, como eu sempre digo, levo uma história, mas quando chego lá, o público está a pedir uma outra. Então é o sentir. Muitas vezes é o sentir o que é que vai funcionar, o que é que o público vai gostar. E é isso.
Não há especificamente, depende. E as ilhas mudam um pouco essas histórias tradicionais? Sim, muda. Por exemplo, a história do Blimundo. Há versões que digam que o Blimundo se transforma num príncipe, não morre. Não morre. Transforma num príncipe e casa com a filha do rei. O rei morre, mas o Blimundo não morre. Há uma história que é muito conhecida, que é a história do homem de pé de cabra, porque em Santo Antão tem uma versão, em São Nicolau outra versão, em São Vicente outra. Então vai variando consoante as pessoas que vão contando, consoante a criatividade de quem conta. E eu, quando ouço uma história, fico com o que eu escutei aqui. Depois vou mudando consoante eu sentir a história, incorporar a história na minha pessoa. Vou criando, se for preciso, vou dando e recebendo. Não sei se você sabe, mas aqui nós temos a mula sem cabeça também. Sim. E eu queria saber como é que é a sua mula sem cabeça. Dizem que a mula sem cabeça normalmente era a tal mulher que perdia o filho ou que tirava o filho e que depois atacava as pessoas à noite, mas quando não tinham, e muitas vezes também ficava nas ribeiras. Se eu visse uma pessoa lavar a roupa na ribeira e não comentava, não se transformava em mula, ela ficava quieta no seu lugar a lavar a sua roupa. Mas se eu entrasse em diálogo ou perturbasse a penitência dela, digamos assim, transformava-se em mula sem cabeça e ia perseguir a pessoa durante anos e anos, porque a pessoa interrompeu o que ela estava a fazer ou o que... Mas é um ser encantado. Sim, né? Sim, um ser encantado. É como se eu dirijo a palavra a mula sem cabeça que está em forma de pessoa de madrugada a lavar a roupa, é como se eu estivesse a interromper o processo. Ela ia começar de novo, agora transformava na mula sem cabeça e começava a atacar as pessoas e perseguir tudo quem... E ela não tem cabeça e solta fogo como a nossa, com a mula sem cabeça? Não. Como a ti quer, ela representar. Gente, perdão, desculpa, ele respondeu que não, né? Só para não interromper, vou passar a palavra para você, tá? Não, pode ser sim. Teve alguma questão aqui que essa sala vai precisar ser usada agora? A princípio a gente ia ficar até uma, mas aí eu fui informada aqui que a sala vai ser usada para alguma coisa que a gente não estava sabendo. Deu para a gente conversar bem já, e mesmo assim a gente vai convidar, eu vou abrir para a sua última colocação, pergunta que for, tá? Eu mesma até gostaria de perguntar outra coisa, mas aí eu vou abrir, a gente vai abrir a possibilidade de continuar a conversa ali no átrio, ali, tá? Até, enfim, aí não sei se vocês quiserem sentar e... Você tem uma pergunta muito importante? Uma pergunta para o casal, aí vocês decidem quem quer perguntar. Podem se resolver. Vai ser aquilo que quer perguntar. Não, ele pode perguntar e você também pode. Tá, gente? Só para vocês saberem, então. Mas a gente pode continuar conversando lá, se Zenaida e Gaissá toparem, enfim, até 1 hora, sem nenhum problema, lá tem espaço. Tá. Bom, primeiramente eu queria agradecer, né, a organização, porque esse evento, para a gente enquanto africano nascido no continente, é muito importante. Porque assim, eu acho que vocês não vivenciando, não tendo essa experiência de estar no continente africano, concretamente na Guiné-Bissau, onde eu vim também, passa-se uma imagem e quando se chega aqui é outra. Né? Porque nós sabemos que o atravessamento colonial atravessou tanto o continente africano como a diásporas, né, africanas de maneiras diferentes. Né? Então a gente acaba criando conceitos, imaginações que de fato podem não existir. Por exemplo, o nosso Djidil, minha mantenha se favor, e contente tio fez a oportunidade. E eu quero dizer assim que eu tenho 32 anos, nasci numa Guiné-Bissau pós-independente. A realidade que nós vivemos a partir daí, a partir de um pouco antes, né, da independência, é totalmente ocidental. Então fui educado numa lógica ocidental também. Então essas histórias que a Zenaida nos traz, que o nosso direito nos conta, não é da nossa rotina enquanto um jovem bissau-guineense da capital. Né? Então eu estou tendo essa experiência de sentar com ele hoje no Brasil
E eu quero ressaltar essa importância da relação Brasil-África, como isso é muito importante. O trabalho que vocês fazem é gigante. Para mim, eu nunca, na Guiné, não tive a oportunidade de ter essa experiência que eu estou tendo aqui. Eu queria muito agradecer a organização e dizer que o vosso trabalho significa muito nessa construção de uma relação África-Brasil muito forte, numa relação dessa África-Brasil, porque o Brasil é um país gigante, não é razoável para um país que só perde para a Nigéria, em termos de sua população preta fora da África. O Brasil tem a maioria da sua população toda declarada preta ou parda, e a gente não conhece essa história aqui. Então, mais uma vez, obrigado pela organização, e continue, porque a gente sabe que não é fácil ocupar esses espaços de poder, estar no SESC, trazendo personagens como vocês do continente para cá. Não é um trabalho fácil. Nós estamos aqui, eu trabalho também, eu sou formado em letras pela Unesp em Assis, trabalho na área cultural também. Eu sei quais dificuldades que as pessoas passam para chegar até vocês, até trazê-los aqui, para contar a nossa história, dos nossos povos, nossos ancestrais. Essa conexão espiritual, ética e moral é muito importante para o povo do continente, para os povos africanos nascidos nas mais diversas diásporas. Então, muito obrigado mais uma vez. E para nós donas, continue bem sua voz, para vou continuar caminho para diante. Obrigado. Eu son dun país de España, bueno, de Galicia, pero de España, e que vexo día tras día como África se está desangrando. Chegan barcas enormes de xente en condicións ínfimas ao meu país, que, sobre todo a Canarias, e seguramente que aquí non se enteran, non saben nada desto, porque é unha tragedia grande. Todos os días morre moita xente no mar, queda ali, e fica ali, e outra entra e está en unhas condicións malas, porque non se pode acoller a todas. Eu pedía que, alén da cultura, se faga algún esforzo porque en África se creen industrias que o capitalismo só lle interesa para levar ali os seus e traballar, e que a esta xente que ten que vir para Europa ou que foxe, todos din que foxen da miseria, buscando unha vida mellor, que se faga algo, así como na cultura hai un desenvolvemento grande, pois tamén noutras actividades industriais. Eu dou o meu enderezo, o meu teléfono, non son capitalista, non teño industria, pero teño un soldo de momento, un salario, e podo aportar algo se hai unha asociación de algún tipo que evite que esta xente que se concentra fundamentalmente en Mauritania e logo no norte de África están ali anos vivindo nunhas condicións infrahumanas ata que conseguen entrar pola forza moitas veces ou a través de unha barca e chegar a Europa a través de España, do sur de España. Iso é un desexo que a ver se as divindades africanas, porque realmente o noso Deus non axuda nada nesto, pois nos conseguimos que África se reindustrialice ela mesma, non dos países europeos, que ya se sacaron todo, sino os propios africanos. Mais nada, gracias. Obrigada.